E aí pessoal, tudo beleza? Me chamo Caio Lima, sou aluno do curso de História, licenciatura da Faculdade Claretiano e hoje eu vou falar, apresentar o trabalho equivalente ao portfólio 2 da matéria História Moderna e Contemporânea. Vai ser o nosso trabalho referente ao relatório final das práticas pedagógicas. E o assunto que eu escolhi foi a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela durou entre os anos de 1789 a 1799. Foram 10 anos. E sobre o contexto da Revolução, o que foi que levou o povo francês, a se rebelar contra os seus governantes? Nessa época, a França ela vivia uma sociedade, ela tinha uma sociedade muito rural e ela era dividida em três classes: o primeiro, o segundo e o terceiro estado, tá bom? O primeiro estado era representado pelos clérigos, o segundo estado, os nobres, e o terceiro estado, que era a maioria, equivalia a 97% da população, era os grupos sociais, trabalhadores, burguesia e, e as outras classes sociais. A alta tributação era muito ferrenha naquela época para a classe trabalhistas, onde muitos deles viviam em condições precárias. Muitos passavam fome realmente. Ao mesmo tempo que os trabalhadores viviam na miséria, a sociedade, o pessoal do primeiro e segundo estado, eles ostentavam uma vida muito luxuosa e cheia de regalias. Aqui dali acabou revoltando aquele povo e foi um dos motivos para eles começarem a, a procurar os seus direitos, a se rebelar contra os seus governantes. Seguidamente, esse modelo de economia gerou uma baita crise orçamentária na França e, pela pressão do povo, Luís XVI iniciou uma série de assembleias tentando resolver aquela situação. E no ano de 1787, Luís XVI começa pela Assembleia dos Notáveis, onde o primeiro e segundo estado tentaram resolver a crise, porém eles aumentaram os impostos do terceiro estado. Seguidamente veio a Assembleia dos Estados Gerais, que foi no ano de 1789, onde o terceiro estado participou. Porém, eles não tinham muita voz, eles não eram muito considerados dentro daquela assembleia. E então foi que os representantes do terceiro estado, eles começaram a colocar suas ideias e eles pediam que o peso dos votos tinham que ser contados de 1 para 1. Isto é, o terceiro estado ele representava 97% da população, mas teria direito de apenas um voto. Foi então que os representantes do terceiro estado fizeram duas reivindicações ao rei. O primeiro foi o aumento do número de deputados que representassem o terceiro estado e que a votação fosse computada por cabeça. Cada pessoa equivalia a um voto. Porém, o rei Luís XVI, com medo de entrar em atrito com a sua aristocracia, demorou muito a tomar sua decisão. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram em Assembleia Nacional Constituinte na data de 1789, sujeitando a monarquia francesa a uma constituição. E isso foi o início da Revolução Francesa. Paralelamente ao processo político, ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789.
população da França toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha. A Bastilha era uma cadeia com presos políticos daquela época. Seguidamente, foi elaborado os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais, dividiu os poderes do governo. No ano de 1791, a Constituição Francesa ela entra em vigor. Em 1792, uma tentativa franco-prussiana de devolver os poderes da monarquia francesa falhou, pois os revolucionários, com sua Guarda Nacional, derrotaram os invasores. Em seguida, Luís XVI foi julgado e considerado um traidor da França e decapitado na guilhotina. Depois disso, começou a República Jacobina, no ano de 1793 a 1794. Nesse período, houve alguns movimentos que beneficiaram o Terceiro Estado, como o fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais sobre a terra e o fim do voto censitário. Naquele período, houve muito sangue derramado e então apareceu Robespierre, um líder importante da Revolução Francesa. No entanto, a ditadura e o terror levaram à derrubada dos jacobinos e à decapitação de Robespierre. Assim, em 1795 a 1799, no Diretório, quem governou foram os girondinos. O fim da Revolução Francesa foi em 1799, com a chegada de Napoleão Bonaparte no poder. Ele deu o golpe do 18 Brumário e assume o governo da França, trazendo a instabilidade política e o desenvolvimento econômico que a França almejava.